Bom, enfim, acho que todo mundo me conhece, hein? Sou Anderson, sou o diretor da nossa escola, enfim. E hoje nós vamos fazer esta reunião. Ela é uma reunião assim, né? De conselho, então depois nós vamos relatar no livro do conselho, porque na verdade, ela é uma conversa, né? Uma conversa sobre mudanças, enfim, que começam de novo a acontecer na nossa escola e tudo mais. Eu vou ir falando todas as questões e tudo, e não é reunião longa, então, mas a qualquer momento que você tiver uma pergunta, você clica aí na mãozinha ou você abre o microfone e pergunte. Então é isso, hoje é dia 15 de junho, 8 horas da noite, nós vamos fazer essa reunião, que enfim, sobre o conselho. Antes de começar no ponto principal, só para entendermos, né? Que todas as reuniões que são feitas envolvendo gestores, escola, a comunidade, enfim, elas são reuniões do conselho, e se a gente tiver alguma questão contra, digamos assim, pontos que são apresentados, a gente podemos até nos expressar. Entretanto, grande parte das coisas que nós falaremos hoje, elas dizem respeito a questões que não estão na educação. Portanto, são questões que hoje vêm da Secretaria da Saúde, né? Então, desde o início da pandemia, nós estamos vivendo sob a educação e as outras áreas também, sob a ação da saúde. Então, a saúde toma decisões e nós, enfim, temos que incorporar essas decisões no dia a dia. Desde o início desse ano, nós tivemos muitas situações assim, né? Então, nós tivemos digamos, uma ampliação no processo de vacinação, que incluiu crianças, inclusive crianças na faixa etária da nossa escola. Na nossa escola é um CMEI, não tem CMEI na cidade inteira, né? Nós temos um conjunto de cerca de 40 CMEIs, né? Quando nós olhamos as escolas da cidade de São Paulo, nós temos mais de 1.300 escolas, mas o conjunto de CMEIs não chega a 50 escolas que são CMEIs. No CMEI, nós temos a creche e a EMEI junto, portanto, crianças de bebês, crianças bem pequenas, com 2 anos, e crianças pequenas, com 4 e 5 anos, com 2 anos, 3 anos, crianças pequenas, e crianças bem pequenas e crianças pequenas com 4 e 5 anos. Então, nós temos esta configuração na nossa escola, né? Se um bebê entra, ele acaba saindo quando terminar este processo até o final dos 5 anos e 11 meses. Se ele fizer aniversário ali até 6 anos, até março, até o final de março, ele vai sair engatado, digamos assim, né? Sair com vaga na escola, na MF, mais próxima da sua residência, onde tiver vaga. Enfim. Nós, então, tivemos crianças de 5 anos, que é uma parcela pequena da nossa escola, que teve acesso à vacina desde o início do ano. Neste processo, então, como avaliou-se, a Secretaria da Saúde avaliou que ampliou essa vacinação, terceira dose, né, dose de reforço e tudo mais em adultos e uma parcela da população. Em algum momento deste ano, nós tivemos, inclusive, a retirada das máscaras. Nesse momento, nós temos uma reinversão do processo, né? Então, tudo aquilo que, de certa forma, parecia já conquistado, desde o dia 1º, e eu falo assim, desde o dia 1º, algumas coisas, mas desde ontem, coisas mais significativas. Então, desde ontem, a questão que envolve, inclusive, o retorno do uso das máscaras na escola. Então, nós entramos nessa outra etapa, né? A pandemia não acabou, né? A pandemia teve
essas questões de um pouco de relaxamento, digamos assim, nas regras que estavam bem rígidas antes, e agora essa rigidez volta. A Daisy fala que está com áudio baixo. Eu falo assim, olha, toda vez que dá um áudio muito baixo, essas questões, você vai ter que sair e entrar de novo na, na reunião para o áudio do seu áudio aí se ajustar. Enfim. Então nós tivemos essas mudanças agora, e nós vamos estudar este documento, enfim, juntos, né, nessa 1 hora da nossa reunião, esse documento que a Secretaria de Educação, através da Secretaria da Saúde, agora é o procedimento, é a orientação que nós temos que seguir. Este documento, ele vale para nós, legal, para nossa escola, mas vale para todas as escolas da cidade de São Paulo, sejam elas públicas ou privadas. Então, nós precisávamos fazer esta reunião porque nós temos que mostrar o documento e os procedimentos que nós adotamos, todos nós, daqui para frente, que é um pouco um retorno à fase mais crítica da pandemia, é um retorno ao ano passado. Em resumo, é isso, né? Em resumo, é isso. Falaria assim, antes de entrarmos no documento, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta de alguma outra natureza, tal, antes de entrarmos no documento em si. Só abrir o microfone e perguntar. Obrigado, Deise. Bom, então, a nossa reunião gira em torno deste documento. Esse documento, veja aí que está projetado aí para você. Depois, eu vou colocar lá no grupo essa mesma apresentação para vocês. Quem quiser acessar lá no grupo, acessa. Você vê que o documento, então, data de 13 de junho desse ano. Então, esse documento já teve muitas pequenas mudanças ao longo desse ano. A última tinha sido em 1º de junho, mas eram mudanças ainda de ordem muito interna e de orientação de o que fazer em determinadas medidas. Mas, com o aumento das ocorrências de Covid na cidade e, ao mesmo tempo, e talvez aí é que resida a grande questão, né? Daquilo que é o vírus da gripe, que se relaciona com a gripe, né? Então, uma síndrome gripal, estão chamando de síndrome gripal. Essa síndrome gripal, então, entrou também nesse roteiro, em grande parte por conta da baixa imunização de pessoas na vacina da gripe. Ok, no momento nós temos, então, vacina da Covid, não para toda a população e para nossas crianças, né, até 4 anos, a maioria não toma. E nós temos, ao mesmo tempo, a vacina com baixa adesão da população, que é a vacina da gripe, a vacina da gripe, né? A vacina desse ano da gripe. A vacina da gripe é uma vacina que se dá anualmente, né? Então algumas pessoas acham assim, eu tomei o ano passado, então eu estou imune. A grande questão é que ela acaba sendo anual, porque o vírus muda muito, né? Então, com as mutações do vírus da gripe, se você não atualiza tomando essa nova vacina que está sendo servida agora, que está sendo dada agora, as pessoas tendem a ter sintomas gripais, né? Talvez um pouco assim, talvez eu tenha dito isso, né? Eu perdi minha mãe, né, no início desse ano, né? Para minha mãe, gripe, por exemplo, não era algo que você pegava nas relações, né? Não era um vírus, mas essas doenças, né, que estão circulando agora no mundo inteiro, elas são virais, né? Então, são vírus que passa de pessoa para pessoa. Para minha mãe, era um pouco assim, né? Você andava com o pé descalço, tomava uma friagem, e não é assim que o vírus se reproduz ou que o vírus pega nas pessoas, né? Nós pegamos o vírus nas várias interações. Possivelmente, até enquanto estava obrigatório o uso de máscara por todos na escola, inclusive as crianças,
não todas as crianças, mas sempre foi a partir dos mini-grupos, nós, até aquele momento, né, no início desse ano, essas questões dessas outros tipos de doença, como gripe, também estavam bem controladas. Entretanto, não só a nossa escola, mas em inúmeras escolas, as várias doenças respiratórias, agora, nesse último mês, digamos assim, elas começaram a virar um grande problema. Então, é isso. Esse documento, então, vai falar, atualizado, 13 de junho, primeiro ele vai falar de recomendações não farmacológicas, né? Não farmacológicas, né? Não, que não dizem respeito ao trabalho de médicos em dar remédios. Então, nós temos e buscamos e tentamos e continuamos e conversamos sempre com todos, em especial com as crianças, de evitar a aglomeração de espaços de uso comum. Fácil? Não. Simples? Não. Tranquilo? Talvez não, mas enfim, voltou, né? Não era recomendação, mas voltou neste documento. Voltou neste documento. Deixa eu só um instante só para eu abrir aqui um jeito fácil de aceitar as pessoas na sala. Bom, então retomando, evitar aglomerações. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Evitar aglomerações não estava nas mudanças que tivemos esse ano, estava antes. Então, voltou. Temos que evitar aglomerações. Uso de máscaras cobrindo adequadamente nariz e boca para todos os alunos e colaboradores. Para nós, não são todos os alunos, né? Crianças bem pequenas, portanto, de 0, 1 ou 2 anos, elas não usam máscaras, mas as que estão no minigrupo a partir dos 3 anos, nessas salas de minigrupo em diante, nós vamos voltar à mesma estrutura que nós tínhamos antes, nós vamos ter que usar máscaras. Ontem e hoje, nós, com máscaras, né, nós fizemos uma aquisição dessas máscaras, e distribuímos, e de tempos em tempos, ou seja, possivelmente a cada 10 dias, nós vamos distribuir às famílias o uso de máscaras para crianças. Você vê que são máscaras menores, né? São máscaras para as crianças descartáveis. Então, nós adquirimos cerca de 10 mil máscaras. E eu quero só dizer assim, sim, se a família já tem as máscaras de pano, elas são eficazes, são eficientes. Basta ir lavando e mandando sempre na bolsa das crianças. Mas nós, a cada 10 dias, mais ou menos, até acabar o nosso estoque de 10 mil máscaras, nós vamos distribuir um pequeno conjunto de máscaras às crianças. Então, se a escola fizer feiras, palestras, seminários, campeonatos, ela tem que manter essas medidas, uso de máscaras, não aglomerações, evitar concentração. Nos espaços da escola, as mesmas questões e uso de álcool em gel 70, papel toalha e lavar as mãos. Na nossa escola, a gente tem dito desde o início dessa pandemia que as crianças chegam à escola e dos primeiros atos que nós temos com elas sempre, sempre, sempre é fazê-las lavar as mãos, até porque lavar as mãos é a medida mais eficiente, né? Nem é o álcool em gel a mais eficiente. O álcool em gel é quando a gente não consegue lavar as mãos com constância. Mas lavar as mãos é um ato constante, e nós, inclusive, fizemos obras, enfim, para que as crianças tivessem esses espaços de lavar as mãos ampliados dentro da escola. Nos intervalos, manter essas medidas não farmacológicas, de novo, não farmacológica, porque ela depende da nossa ação e não depende de remédio para isso, né? Evitando aglomerações em qualquer espaço da escola, priorizar atividades realizadas ao ar livre,
Reitero, assim, desde o início da pandemia, nós ampliamos muito o tamanho do parquinho para nós termos muitas atividades fora e atividades também dentro, mas, se possível, sempre fora. Não só isso, nós fizemos lousas para serem usadas com giz do prédio, né? Para que as crianças conseguissem utilizar esses espaços externos da escola, até para evitar a propagação do vírus. É importante dizer assim, pensando em Covid, de fato, nós temos na nossa escola, desde sempre que as crianças voltaram ano passado, uma propagação muito pequena. E nós não tivemos ainda uma propagação comunitária. Propagação comunitária é ter uma criança ou um adulto que afeta várias pessoas. Nós não tivemos. Nós já tivemos casos de Covid? Sim, até porque seria impossível não tê-los, né? Mas nós sempre conseguimos frear, enfim, esse processo de propagação do vírus até agora com sucesso. E eu quero dizer uma coisa desde já, assim, algumas vezes é chato. Eu sei que é chato. Eu sou pai de 3 filhos. Eu sei que é chato receber uma ligação com a escola pedindo ver se tem alguém para ir buscar a criança, mas mais complexo ainda é dizer assim: a gente está falando que a saúde é que manda esses protocolos, nós somos obrigados a segui-los, mas quando nós encaminhamos as famílias também aos postos de saúde da nossa região, mas isso é na cidade inteira, não tem teste, né? Em especial, não testam crianças. Infelizmente, é um pouco assim, é como se as crianças fossem imunes ao vírus quando elas não são. Quando elas não são imunes ao vírus. Nós temos, não na nossa escola, mas eu falaria assim, até tivemos já na nossa escola, mas nós temos casos neste momento de crianças que, por conta de questões respiratórias que podem ser, e a gente às vezes não está conseguindo saber, por esta falha na testagem, se as crianças estão tendo Covid ou não, mas crianças que já foram internadas por motivos respiratórios, que podem ser Covid, podem não ser, mas eu sei que é chato receber a ligação, mas talvez seja mais chato ainda que nós estamos cumprindo protocolos da saúde. Às vezes é mais chato ainda quando as famílias desligam o telefone na nossa cara, quando famílias nos xingam porque a criança tem que voltar. Infelizmente, são questões que nós precisamos dizer que dizem respeito à saúde. No final das contas, é uma proteção à própria criança, às outras crianças e a adultos que estão em torno dela, seja em casa, na família, seja na escola, as professoras. Veja que nesse instante nós temos um minigrupo, o minigrupo 1CD, fechado, porque uma professora positivou nessa semana. Então, uma professora positivou, a sala tem que fechar porque todas as crianças são contactantes. A Érica e o Geraldo fizeram contato com essas famílias, explicando a situação, e essa sala, o minigrupo 1CD, deve ficar fechado até 14 dias. Nós vamos monitorando junto com a saúde, é a saúde que diz quando uma sala deve ser aberta. Olha, é importante dizer isso. Não é Anderson, diretor, Érica, ou a Elô, ou não são as pessoas, ou a Rosana, que estão na gestão que fecham salas de aula. Não existe fechar a sala de aula, olha, por uma decisão minha como diretor. Isso não existe. Fechar uma sala de aula, como fechou o minigrupo 1CD, é uma decisão da Secretaria da Saúde. É uma decisão da Secretaria da Saúde. Você vê uma outra questão. Você veja que neste fato, esse outro fato que eu vou falar, no final eu vou repeti-los, que podem entrar pessoas e não terem ouvido, mas eu quero dizer assim, nós temos, por exemplo, no berçário 1,
onde, por exemplo, a filha da Érica é da sala, a Érica é a vice-diretora, né? É a diretora junto comigo, vice-diretora. A filha dela estuda nessa sala e está afastada assim, não está com Covid. Aliás, nós não temos Covid no B1, mas nós temos 21 crianças matriculadas, né, nesse espaço, com 3 professoras, 21 crianças, 3 professoras. Neste momento estão vindo 2 crianças. São 2 crianças que estão bem, as demais estão com alguma questão, como, por exemplo, a filha da Érica, que está afastada já há vários dias, mas é alguma questão respiratória, uma questão de bronquite. É Covid? Não. Mas como é que nós vamos saber se é ou se não é, se essas crianças não são testadas? Não tem como. E aí, eu acho que o exemplo é este, né? E hoje, né? Hoje, inclusive, né? Um bebê veio à escola e depois, ao longo do dia, começou a ter uma febre. A febre chegou a 38. E nós, de novo, tivemos que conter a febre, a chamar a família, buscar esse bebê. Covid? Ainda não, porque não sabemos, não tem teste, não fazem teste, não sabemos. Ok, mas de 21 crianças, 2 significa que a gente precisa tomar esses cuidados e outros, né? Ok. Enfim, priorizar as atividades ao ar livre, priorizar atividades mantidas sem aglomeração de pessoas. É, se a escola, nesse instante, nós temos uma professora que testou positivo para Covid, né? Que é do minigrupo 1CD, a sala está fechada. Se surgir um outro caso positivo na escola, pode acontecer da secretaria, porque com 2 casos, a Secretaria da Saúde pode considerar, de novo, não é diretor que fecha sala ou escola, mas pode ser considerado surto, seja hoje, porque esse protocolo é que diz isso, e ele é novo, seja de síndrome gripal, seja de Covid, nós só temos um caso de Covid, mas seja de síndrome gripal, a escola é fechada pela saúde. Então, nós temos desde sempre, mesmo em todo esse período que já não era mais necessário medir temperatura, nós sempre fizemos controle de temperatura na entrada, álcool em gel, essas questões todas, e elas continuam, estão descritas aí, né? Controlar o acesso. E aí, desde ontem, inclusive a adultos, nós estamos entregando, as pessoas chegam sem máscara, nós estamos entregando máscara para descartáveis para adultos, né? Não é legal que são máscaras, enfim, é só para passar pela escola, é uma máscara temporária, é máscara de criança, né? Mas se é isso que é possível, é isso que, enfim, que faremos. Evitar aglomerações nos refeitórios, então mesmo a estrutura do refeitório, a questão dos momentos de encontro no refeitório, elas voltam àquela questão anterior. 2, as medidas de higienização e sanitização, água, dispensers com água e sabão, papel toalha, álcool em gel, como está descrito aí. Não utilizar objetos compartilhados. Essas questões todas na nossa escola estão sempre bem equacionadas e bem resolvidas desde sempre. E nós não alteramos, que nós fizemos uma reunião lá atrás em que nós falamos, nós não vamos alterar. O único protocolo que foi alterado foi a flexibilização das máscaras, já que a máscara não estava sendo mais obrigatória, passando em tudo quanto local midiático, TV e todos os lugares, então nós flexibilizamos como era possível flexibilizar. Não há compartilhamento, enfim, desses itens, bem como objetos de uso pessoal. Agora voltou este ponto. Então, aos mesmos pontos que já estavam apontados durante a fase mais crítica da pandemia, todos eles voltaram. Todos eles voltaram. Todos voltaram. Então, mesmo a manutenção de quarentena para a entrada de objetos na escola,
objetos que eu vou falar assim, como, por exemplo, a merenda. A merenda, ela chega à escola e ela passa por um processo de quarentena, de higienização e quarentena. Todos estão de volta. Todos estão de volta. Então, bem como essas já estavam, né? Higienização de mamadeiras, bicos, chupetas, objetos usados pelas crianças. 3, limpeza e higienização dos ambientes, ainda que é impossível, é necessário dizer, você já escutou eu dizendo isso outras vezes, mas a prefeitura cortou o pessoal da limpeza lá no começo da pandemia e nunca mais voltou, né, ao número adequado. Nós temos 3 pessoas na limpeza e continuamos com 3 pessoas. Essas 3 pessoas na limpeza, junto com as mães do pote, junto com as professoras, junto com quem, com as ATS, nós é que, no cotidiano, inclusive com as crianças que vão aprendendo também a se cuidar, a higienizar todos os espaços, até porque e é um pouco assim, né? Se fossem só as 3 pessoas, não daria conta de um prédio. Olha, isso é na nossa escola só? Não. Isto foi um corte de metade do pessoal da limpeza lá no começo da pandemia em toda a cidade. Em toda a cidade. Tem escolas que são maiores do que a nossa que também só tem 3 pessoas. Infelizmente. Então, nós temos que ter isso daí que está escrito aí, né? Rotina, limpezas constantes, limpezas de porta, de corrimão, antes de cada turno. É um trabalho hercúleo para as meninas, 3 meninas da limpeza. Higienização de sanitários, onde as crianças, enfim, trocam de roupa, colocam roupa, né, no próprio espaço, nos espaços de sala. Então, há uma rotina bem marcada, dura, difícil, porque nós temos essa redução de pessoal. Enfim, né? Rotina de retirada de lixo, remoção desse lixo pelo menos 3 vezes ao dia, disponibilidade de equipamento de proteção individual a esses profissionais. Então, há uma série de equipamentos, né, que a gente, enfim, tem. A escola tem que comprar, a escola tem que adquirir luvas e outros equipamentos necessários para que essas pessoas, enfim, estejam seguras no ambiente. Nada simples, nada fácil, nada tranquilo no sentido assim. Não, um pouco não dá para relaxar nesses processos. Se nós relaxássemos desse processo, neste momento nós temos uma única sala fechada porque uma professora positivou. E nós estamos acompanhando essa coisa com as crianças, mas as crianças estão bem. Estão absolutamente bem. A professora também está bem. Mas nós teríamos já tido outros casos em outros momentos. Então, nós, inclusive, colocamos redes nas janelas, para que as janelas, lá em cima, por exemplo, para que as janelas continuadas, salas de aula, continuassem abertas para ter mais ventilação na sala. Nós vamos ver se nós conseguimos, nas próximas semanas, fazer uma outra ação, apesar do frio, né? Fazer uma outra ação para manter mais algumas portas abertas com crianças pequenas. Vamos ver se nós conseguimos isso com serralheiro, enfim, para manter algumas salas abertas para ter ventilação natural, como está descrito aí, aumentar o fluxo de ar nas salas, enfim. Álcool em gel, desinfecção de pisos, superfícies, o tempo todo, o tempo todo. Neste momento, nós estamos atendendo a este item 4, né? Que é a comunicação, manter as pessoas informadas. Essa reunião está sendo gravada. Depois nós colocaremos no YouTube da escola, colocaremos o link no grupo para quem não pôde assistir posteriormente. Então, nós estamos tentando buscar manter as famílias, e, de novo, nós pedimos a compreensão. Se nós ligamos, sei que é difícil, sou pai de 3 filhos, a Érica é mãe de uma criança, um exemplo, né? A Érica é mãe de uma criança do berçário da nossa escola, e não pôde levar a sua filha nesses dias, teve que deixar com a mãe, teve que encontrar uma alternativa. Não é fácil, as mulheres em especial, mas são questões do momento. São questões do momento. Os casos não são tão grandes, a Covid está matando muito menos devido à vacinação, né? Devido à vacinação. Mas, infelizmente, nossas crianças podem até ter resistência maior, mas nossas crianças não,
a maior parte delas, até os 4 anos, 11 meses, elas não têm vacina, né? Elas não são vacinadas ainda, né? Enfim, um outro exemplo de produzir materiais de comunicação, às vezes comunicamos no grupo, às vezes comunicamos como um bilhete que eu tentei ontem e hoje mandar às famílias com as máscaras, enfim, então nós mandamos um conjunto de máscaras com um bilhete, também falando dessa recomendação, daqui em diante tem que usar máscara, e não tem máscara até o infinito, né? Então nós temos 10 mil máscaras. Mas se as famílias conseguem mandar as máscaras de pano, que são muito eficientes, tudo certo, tudo bem, tudo certo, tudo bem. Rapidinho, só dizendo assim, nossa escola tem um conjunto, um pequeno conjunto de crianças que com deficiência, né? Crianças com deficiência. Então, essas crianças estão desobrigadas do uso de máscara. Não todas. Tem um ou outro caso em que elas conseguem usar sem que a máscara cause um grande incômodo. Outras não conseguem. Essas que conseguem usar, sim. Nós vamos usar, vamos manter, vamos ensinar. É um processo de ensinar. É um processo de ensinar. Enfim, incentivar a higienização frequente das mãos, lavar as mãos, ou o uso de álcool em gel, mas o álcool em gel é disponibilizado pelas professoras em determinados momentos, né? A criança não acessa álcool em gel, digamos assim, ela vai lá e pega o vidro. Pegar o vidro é com a professora, pegar o pote, né, o vidro é com a professora. Logo quem chega à escola já vê que as crianças já têm o movimento, né? De ir naquele totem e pisar e elas mesmas fazerem ali a administração de álcool em gel. Elas, muitas vezes, nos ensinam. E se você vai ver, elas até nem pararam de fazer no período em que, neste período onde houve esse relaxamento, por exemplo, elas não pararam. Então, a nossa perspectiva é continuar, continuar e trabalhar mais intensamente para que elas vão entendendo que algumas questões voltaram. Cartazes, que é algumas coisas que tem na escola, nós vamos, né? Nós temos lá outros adesivos para colar que nós fizemos, na escola fez e vamos colocar de novo em outros espaços em que eles não estavam mais. Mas a prioridade de atendimento, então, não é mais na escola, mas é por telefone, por aplicativo ou online, como no passado. Como no passado. Não à toa, então, nós estamos no WhatsApp, você sabe quem sou eu, você pode me mandar mensagem para tentar te orientar, mas tem a Érica, tem a Rosana, coordenadora pedagógica, quem você é, o Geraldo, e o número da escola, né? O número da escola, que você acha na internet, acha em todo lugar, ele é o WhatsApp também, o 58210883. O telefone da escola, ele é telefone fixo, às vezes nem sempre tão simples de conseguir a ligação, mas ele é o WhatsApp também. Se você salva no seu WhatsApp, o 58210883 é o WhatsApp e você pode se comunicar com a escola. Deve se comunicar, né? Evitando a ida à escola, evitando. Voltamos a uma estrutura de um ano atrás em relação à Covid e à síndrome respiratória aguda e a síndrome gripal. Enfim, nós temos que identificar e monitorar profissionais que sentem algum tipo de sintoma, identificar o tempo todo a busca ativa. Você veja aí no item para baixo, busca ativa dos casos entre alunos todos os dias, sempre foi e agora mais intenso. Por quê? Antes a gente estava tentando buscar coisas da Covid, e agora? Olha escrito aí, sintomas compatíveis com a síndrome gripal. Neste caso, a escola deve acionar, não, veja que não é nosso, está escrito. A escola deve acionar imediatamente os pais responsáveis, comparecer à UBS para uma avaliação. Inúmeras vezes o médico fala para voltar. A gente também conversa assim, se a família consegue até que a criança fique bem, tanto melhor.
Mas se não consegue, o médico mandou voltar, nós vamos atendê-la do mesmo jeito de sempre. Eu só quero dizer esse mesmo ponto a partir da filha da Érica, a Vitória, que ela teve um pouco dessa síndrome gripal, desses sintomas de gripe. E aí a Érica levou ao médico. O médico deu poucos dias. O médico deu, se não me engano, 3 dias. A Érica já está mantendo a Maria Vitória fora da escola, já tem mais de uma semana. Tem problema? Não. Nunca teve problema. Nenhuma criança vai perder vaga por isso. Basta conversarmos. Inúmeros dias, quase todos os dias, não todos, mas quase todos os dias, pelo menos eu, mas tem coisas que eu não recebo, mas a Érica recebe e um de nós recebe. Que é assim, a família está explicando, olha, o médico deu 3 dias, mas hoje é o quarto. Eu não acho que ele está bem. Posso mantê-lo em casa? Eu falaria assim, eu agradeço, pode, deve ser, ele não está bem. Não o leve à escola. Se você tem condições, se você tem condições, porque é bom para ele, é bom para as demais crianças. Olha, um outro exemplo é assim, e vou tentar mostrar aqui, nem sei se, não sei se cabe, né? Mas é assim, esses casos aqui que eu vou tentar mostrar são dos últimos 2 dias, são suspeitas, são 20 casos. Deixa eu ver se, não sei se dá para ver, né? Nós temos todos os casos monitorados. Não dá para ver, porque aí o objetivo não é ver que tem 20 casos, exatamente 20 casos suspeitos, com o nome das crianças, o que a gente conseguiu fazer, como é que a gente está conseguindo auxiliar as famílias. Se a família foi. A gente tem dado encaminhamento para ver se lá na UBS, nós temos dado encaminhamento para ver se lá na UBS facilita o processo. Assim, é louco, né? É dureza, mas a professora vê que a criança começa, um exemplo, tossir com constância. A professora não fica com grandes alternativas de assim, olha, será que é uma alergia? Ela não tem grandes alternativas. A única alternativa é eu tenho que encaminhar a direção e a direção ver se esse sintoma continua por um determinado tempo. Nós observamos se continua e se continua, nós temos que ligar, não tem jeito. E aí, veja, orientar, nós estamos orientando, nós vamos mandar bilhete a partir de segunda-feira, né? Tem um feriado todo agora para nos cuidarmos, cuidado com a aglomeração por aí. As coisas estão todas livres por aí, mas cuidado com a aglomeração por aí. Eu tentei escrever no bilhete que mandei ontem e hoje com as máscaras, né, para as crianças que usam máscara, mas depois eu coloco o bilhete no grupo para as crianças, pais de crianças menores só entenderem o bilhete, eu coloco, então eu colocarei daqui a pouco no grupo também o bilhete, que foi ontem e hoje, com a máscara, para as crianças que usam máscara, pai, mãe, família. Se você não recebeu a máscara, ok, a gente pode ter errado, manda um bilhete lá, a gente manda. Nós queremos mandar e vamos mandar. A cada 10 dias nós vamos mandar. Até acabar o nosso estoque que nós temos e, enfim, adquirimos de 10 mil máscaras. São máscaras descartáveis, mas tem um conjunto de crianças pequenas, bebês, B1, B2, de crianças pequenas que não usa. Eles não usam até porque nem eles se adaptam ainda com o uso de máscara. São só as crianças de 3 anos em diante. Então, se você não recebeu, manda um bilhete, não tem nenhum problema. Eu não recebi o bilhete, eu não recebi as máscaras, a gente manda, a gente quer mandar. Se isso ajuda, vamos ajudar. Enfim, criança, aqui está falando assim, orientar então as famílias, e nós vamos começar a mandar bilhetes nesse mesmo sentido, para os pais tentarem ver se as crianças estão com febre desde a saída de casa, se houver febre, tem que, ou então se houver febre dentro do espaço da escola, como aconteceu hoje com um bebê do B1 com 38 graus, a família foi lá e foi buscá-lo, enfim, para procurar o serviço médico. E nós damos este encaminhamento, que é uma carta que nós assinamos, porque nós temos um bom contato com os postos da região e os postos têm nos auxiliado, têm nos auxiliado. Enfim, para ir fechando essas informações gerais, né? Então,
em parte é um pouco repetitivo, mas é isso, o documento ele tem 11 páginas, né? Na apresentação aqui fica um pouco maior. O que é as definições, né? O que é síndrome gripal? Indivíduo com quadro respiratório agudo, por pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. 2 sinais ou sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios de cheiro, né, olfativos e gustativos, não sentir gosto. Síndrome gripal, não é Covid. Em crianças também considera-se obstrução nasal. Alguém fala assim, olha, Anderson, mas até eu falo, né, também assim, muitas vezes eu tô com alguma dessas coisas aí. Uma, né? Uma normal. 2, temos um quadro suspeito de síndrome. A gente tem que fazer análise. Agora, fazer a análise final não cabe a nós, escola, não cabe aos pais. Cabe ao posto de saúde. Enfim. Surto é quando você tem 2 ou mais casos confirmados. E veja que pode ser de influenza. O que é influenza? Síndrome gripal. Influenza é um vírus relativo à vacina do ano passado. A vacina atual já tem tem uma outra nomenclatura que não é exatamente agora não sei se vou lembrar, mas enfim, influenza tem a ver, é que tem várias variantes do vírus, né, desses vírus, minha cabeça, estou um pouco cansado, né? 2 ou mais casos aí em instituições de ensino, seja de síndrome gripal, confirmados, o grande problema é que não tem teste, de influenza ou Covid, a Secretaria da Saúde pode interditar uma sala, 2 salas, seus contactantes. Um outro exemplo. Nós tivemos um caso de uma criança ontem em que a criança estava bem. A criança estava bem. Lá na escola. Entretanto, a transportadora, a pirueira transportadora, nos ligou falando, olha, uma criança da perua, da outra escola, está com teste positivo. Da outra escola. Mas da nossa escola, o menino, ele andou nessa mesma perua. Então, ele é um contactante. Nós temos que monitorá-lo por 7 dias. É o que está escrito aí, olha. Nós temos que considerar 7 dias de análise. Nós, família, né? Porque é uma criança que ela vai ficar afastada no mínimo 7 dias para ver se surgem 2 ou mais sintomas. 2 ou mais sintomas. Então, todos os casos suspeitos nós listamos, nós afastamos, até ser realizado o teste. Reitero que os testes não estão acontecendo nem na rede pública, nem na rede privada, né? Pessoas que têm. Eu não tenho, mas pessoas que têm convênio, nem a rede privada está fazendo. Mas se tiver o teste, tanto melhor que faça. E os casos, enfim, confirmados vão dar esses processos de afastamento. Entre 7, 10 dias, ou até, a Secretaria da Saúde pode indicar até 14 dias. Como, por exemplo, indicou 14 dias nesta sala do minigrupo 1 CD, por enquanto 14 dias, e eles vão monitorar para dizer se pode voltar antes. Então, os casos de influenza, gripe, né, são afastados pelo menos por 48 horas. Se estiver estável, sem febre, dá para voltar. Casos confirmados, a resposta é assim. Aí o médico ou o posto de saúde é que vai dizer 7, 10 ou até 14 dias. E o que é contato próximo? Contato próximo é quem esteve em menos de 1 metro de distância, que é esse caso que eu tentei dizer agora há pouco, assim, nossa criança em contato com outra criança na mesma perua, que é pequena, né?
na mesma perua, a criança da outra escola. Mas ele é contactante, contato próximo. Aqui agora está escrito assim, contato próximo, por mais de 15 minutos. Então, ele também tem que ser afastado, né? Quem teve contato físico direto, quem teve contato com pessoas confirmadas, como, por exemplo, a professora positivou e ela está afastada e a sua turma inteira está. Todo mundo está bem neste momento, mas nós temos que aguardar a definição da Secretaria da Saúde para dizer que dia que esta turma MG1CD volta. Então, os contatos são afastados, chamados de quarentena, até 14 dias, como está descrito aí. Pode ser reduzida para 7 dias e pode ser reduzida ainda mais se for feito um outro teste. Nós não estamos conseguindo nenhum, quanto mais 2 testes. Então, todos os casos que apresentam um quadro compatível de síndrome gripal, que não é COVID, 2 daqueles sintomas devem ser considerados casos suspeitos. Nós temos hoje, igual tentei mostrar aí, detectados entre ontem e hoje, 20 casos, desculpa, 20 casos. Para fechar, fala das definições em fim de creche, essas coisas eu já falei, né? Mas está dizendo aí mais uma vez, olha, no documento, em creche. Eita, tem alguém apresentando aí no meu lugar. Ai, Jesus. Está escrito assim, obrigado, Deixa eu, deixa eu mexer aqui para as pessoas conseguirem ver direito. Rapidinho. O documento lá no final vai apontar definições para as creches. Eu já falei, então aqui acaba só repetindo, né? Que a quarentena pode durar até 14 dias e essas definições são feitas pela Secretaria da Saúde. Eu já disse anteriormente, só repito, mas está nessa parte final do documento, né? Pode ser reduzida, mas quem reduz é o posto de saúde, não é o diretor, não é a Érica, não é a Elô, não é a Rosana, não é a professora. Pode ser reduzida ainda mais se tiver um segundo teste com resultado negativo. Eu finalizo dizendo assim, sobre todas essas coisas. Sempre penso que Covid não é algo para brincar, né? Eu falei que perdi minha mãe no início desse ano. Sim, minha mãe teve um problema e caiu na rua e teve um problema, mas minha mãe possivelmente sobreviveria se lá na ala do hospital onde ela estava internada não tivesse tido um surto de Covid. Então, minha mãe morreu de um monte de coisa que juntou. Mas dentro dessas coisas, Covid. Então, porque lá no hospital teve um surto no hospital, um surto que pegou, assim, ela estava na ala dos idosos e pegou vários idosos. Pegou vários, não, pegou todos, né? Então, continuamos assim. De novo, não é uma coisa simples, não é fácil, não é tranquilo, a pandemia não acabou. Então, é um pouco, talvez igual a Eliege escreveu aqui, né? Fez o autoteste, deu negativo, mas tem isso que a Eliege escreveu, que é importante nós entendermos. Tem mais vírus do que o vírus da Covid circulando, e circulando muito. Então, todos nós estamos pegando alguma coisa em algum momento. Que nós cuidemos dos nossos. Eu sei que às vezes é fácil, não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes é difícil. A gente tem trabalho, a gente tem que cuidar dessas crianças. Mas o trabalho está difícil. E é lógico, converse comigo, converse com a Érica, converse com quem você tiver, com o Geraldo, com a Elô, com a Rosana, que são gestores da escola, com o Evandro, se você tiver facilidade, com quem você achar que você tem facilidade. Conversem conosco. Porque se a gente encontrar um jeito de ajudar, nós queremos e vamos ajudar. Mas a gente precisa conversar. Tem famílias que podem ter facilidade de ter alguém na família para ficar, outras não. Se não tem, eu falaria assim, olha, não é isso, mas vou pegar a Eliette porque ela escreveu aqui.
Então, possivelmente, ela consegue um pouco assim ficar com o filho, cuidar, ele tem ficado mais, é, talvez ficando com a família, fizeram o autoteste, deu negativo, mas eu quero dizer assim, a Eliege, se ela tem condições, manda, quando ele estiver bem. Se ele estiver bem segunda, vamos recebê-lo com amor, carinho e tudo mais. Se ele não estiver bem, fica tranquila. Manda na terça, manda na quarta, manda quando você decidir. Agora sim, igual a Eliege, fez o autoteste, fez o teste, fez o teste, deu negativo e você tá com segurança que ele tá bem, segunda-feira tá aí. A Deise pergunta: terá aula na sexta? Não, só segunda. Só segunda. Então nós comunicamos no grupo essa coisa, a Rosana mais cedo mandou, mas as aulas agora só segunda-feira. E nesses dias vamos cuidar dos nossos, cuidar dos nossos. Meu filho mais velho, 19 anos, fez agora. Passou todo esse período, né, sem Covid. Aí ele entrou na universidade agora em janeiro, foi para o Rio de Janeiro, na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. É, semana passada, não, 10, 15 dias atrás, e é um menino que, assim, com medo, máscara, até quase dorme de máscara, pegou o Covid lá no Rio de Janeiro, na universidade. Então, mesmo ele, né, que é muito mais cuidadoso que eu, né? Eu que deveria ser cuidadoso, mas não sei se sou, espero ser. Estou lutando para ser. Mas, às vezes, quem é velho, usar a máscara ainda é algo que incomoda e quando a gente acha que tá tudo bem, a gente quer tirar. E não tá tudo bem. Meu filho que usa quase o tempo todo pegou Covid lá no Rio de Janeiro, ficou afastado lá nesse processo aí, 14 dias lá na universidade, um menino de 19 anos, tudo bem, né? Mas não é fácil, não é fácil, não é tranquilo. Fecho dizendo que por conta desses vários, segunda-feira nós vamos descobrir, mas eu acho que não. Nós só temos um caso positivado exatamente numa sala de Covid, a sala está fechada, afastada. Na segunda-feira, o BS Luar do Sertão vai nos avaliar de novo, porque de tempos em tempos eles fazem testes em espaços da escola, para ver se há questão, e espaços e com esses dados que nós temos, né? Para ver se é necessário fazer a fechar mais alguma sala ou fazer alguma coisa. Então, está em análise, mas eu avalio que, por enquanto, tranquilo. Mais do que isso, nossa escola, por termos criado espaços, não só na frente, né? Quando você passa lá em cima, na frente, você vê os espaços ali. Tem de um lado, tem do outro, tem brinquedo para as crianças brincarem fora, tanque de areia, lugares até cobertos mais ao ar livre, mas tem lá atrás da escola também, né? Onde tem lousa, tem coisas lá atrás também que não dá para ver. Nós fizemos coisas lá atrás para as crianças usarem lá atrás. Então, usarem lá atrás, né? Nós até tivemos um problema da coisa lá da interdição, que ainda está interditado, é um trechinho que não usa, mas a outra parte que é possível usar, todas são usadas para as crianças ficarem numa parte onde elas conseguem não estar num espaço fechado, transmitindo esse processo todo. Olha, a Ná dizendo aqui, né? O Raul, o filho dela, não está mais gripado, tem clientes, enfermeiras que. E aí está lotado, né? Algum desses dias aí eu acompanhei a Érica levando a filha dela num posto lotado. Outro dia, eu, né, acompanhei uma mãe também num posto lá, porque o posto estava um pouco dificultando ali para cima ali, estava dificultando, então a mãe falou, estava dificultando, eu fui lá para conversar lá para ver se atendia a mãe, atendeu. Ok, mas lotado, lotado. Então, se as famílias têm condições, vamos segurar juntos. Alguém poderia perguntar, Anderson, neste momento, por exemplo, o Raul, a mãe escreveu aí, olha, enquanto talvez esse surto não abaixar, eu não mando. Ela pergunta assim, pode perder a vaga? A resposta é não, não. Ninguém perde vaga, ninguém perde nada, ninguém perde benefício, ninguém perde nada. Eu sempre digo aqui, e sempre vou dizer que assim, nossa escola é diferente.
basta você escreveu na agenda, para mim, olha, com todas as letras, a sua palavra vale muito mais que a do médico. Você é a mãe, você é o pai, você é a família. A sua palavra eu confio muito mais do que a do médico. Se você acha que não está legal e decide, e alguns dias deixá-lo em casa, nenhum problema. Nenhum problema. Olha a Vanessa também escrevendo. Deu mais de 20 dias. Nenhum problema. Talvez o que às vezes poderiam me perguntar é assim. Talvez o que podiam me perguntar é assim. Então, as crianças vão ter aquelas atividades remotas, igual tinha no ano passado. Neste momento, a prefeitura não tem nada. E a prefeitura pagou de pagar aquelas licenças. Não tem, não tem. Aguardemos definições. Se nós tivermos definições sobre isso, nós falaremos. Mas hoje a prefeitura parou de pagar aquelas licenças, não tem. Então, hoje, infelizmente, ficar em casa é ficar em casa. Quando elas retomarem que é a sua decisão, que é igual aqui a Ná falou aqui agora há pouco, assim, a Vanessa, a Ná falou agora há pouco, assim, a decisão é da família, essa é a decisão mais importante. Esta é a decisão mais importante. Eu sou pai também. E, de novo, eu reitero, assim, quero dizer com todas as vezes, assim, eu sou... Toda hora você escuta eu falando, mas é um pouco assim, eu sou diabético, tal. Se tudo que os médicos falassem para mim fossem real, eu nem tava vivo mais. Ainda bem que eu fiz coisas para além. Eu fiz o que eles pediram. Faço. Tomo remédio, isso e aquilo. Beleza. Mas eu faço mais. Por isso eu avalio que eu tô bem, que eu não tenho problemas com a minha diabetes. Tô indo, tá tranquilo. Tem momentos de crise, mais normal. Mas eu quero dizer assim, o que eu estou dizendo é só dizendo assim, a palavra das famílias, para nós diretores, eu sou diretor, mas assim, para mim como diretor, e ninguém perde vaga, ninguém perde vaga, é a mais importante, é a mais importante. Veja que outra, há determinações, importante também dizer isso, há determinações nesses documentos que se a família, o menino está lá na escola, com febre, de repente a gente liga, não consegue contato, ou a família fala, não vou buscar. Igual tem acontecido, tem família que tá xingando e falando, não vou buscar. Vocês é que estão com preguiça de trabalhar, coisas assim, a gente tem escutado. Tá bom. A gente não tem feito, que a gente não quer chegar no. Ah, vamos acionar conselho tutelar. Eu não quero isso. Nós queremos cuidar das nossas crianças. E que elas estejam bem para brincar bem e aprender a partir do brincar na nossa escola junto conosco. Mais do que isso, assim, nós fizemos encontros aí onde as pessoas, as pessoas participaram muito, por exemplo, ao que eu agradeço muito. Eu estava em férias naquele momento, mas eu vi a movimentação dos indicadores de qualidade da escola, enfim, coisas que a gente tem que melhorar, vamos buscar melhor, sempre tem, ainda bem que tem. Como é que nós juntos fazemos com que a escola, enfim, ainda que seja nesse momento de crise, de saúde, de novo, infelizmente, e que a gente espera que as crianças sejam vacinadas logo também. E é um pouco assim, né? Não é porque nós estamos vacinados que você não pega Covid. Sim, você pega. A grande questão é que você vê que morre muito menos, né? Agora que a gente tem grande parte da população vacinada, poucas pessoas estão morrendo, mas os postos de saúde estão lotados e as pessoas estão pegando Covid. Acho que é isso. Vamos conversando, vamos conversando. Olha, a Rosana escrevendo aí, vamos nos comunicando. Quem tiver facilidade com a Rosana, com qualquer um de nós, mas o 5821-0883, telefone da escola também, é, 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 é isso, né? É, é o WhatsApp também, o 5821-0883, vamos nos comunicando também por lá. Acho que é isso. Não sei se alguém quiser falar, é só abrir o microfone e falar. Ademais, pelo menos a minha parte da reunião acabou.
Acho que eu cumpri a 1 hora que eu prometi. Esta reunião, as pessoas estão se comunicando pelo chat aí também. Eu estou lendo. Esta reunião está gravada. Nós colocaremos no YouTube, colocaremos o link lá no grupo para os pais que não participaram, porque as nossas 200, nós temos 200, hoje aproximadamente 260 crianças na nossa escola. É bastante criança. 260 crianças na nossa escola. Então, 21 bebês, por exemplo. Então, nós temos que cuidar de todos nós. Talvez o fato de não ter tantos testes na rede mostra que o poder público ainda não consegue cuidar de nós. Ou nós nos cuidamos, ou a gente pode ter problema. Vamos nos cuidar. É isso. Eu agradeço. E boa noite. Obrigado. Obrigado. E fica tranquila, Ana. Fica tranquilo. E quem recebe benefício, fique tranquilo. Fique tranquilo. Nós não vamos prejudicar uma pessoa. E se prejudicar uma pessoa, pode me cobrar que nenhuma pessoa será prejudicada por nada. Por nada. Nem leite, nem nada. Nada. E pode me cobrar. Obrigado. Boa noite.